Cumprimento os irmãos. Amém, irmãos? Abram as vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, verso 1. Enquanto os irmãos encontram, eu quero aqui cumprimentar ao pastor desta igreja, pastor Vitor Ricardo, presidente desta igreja. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. É um prazer te conhecer e estar junto contigo aqui nesta obra. Quero cumprimentar também o pastor Diego Vinícius, pastor presidente do Aviva Goiânia, meu amigo, Quero deixar aqui a minha gratidão, por estar mais uma vez ministrando no evento. Amém? Quero cumprimentar também o pastor Paulo César, pastor da Assembleia de Deus Ministério de Campinas, que tive o prazer de ministrar a palavra ali. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. Também ao meu amigo preletor, que vai estar ministrando logo após mim, pastor Joel Pamplona. Que Deus abençoe a sua vida. E a minha esposa, Jaqueline. Todos encontraram? Dá um glória a Deus bem forte. Jesus já está presente em nosso meio. Pastor, como assim? A Bíblia diz que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. A presença de Deus já está neste lugar. Mas 3 pedidos eu quero fazer antes de ministrar a palavra do Senhor. Primeiro, que eu diminua e que o Senhor venha crescer sobre esta casa. Depois eu quero pedir ao Senhor que Ele venha fazer segundo a tua vontade. Até porque a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade. E depois eu quero pedir para toda a igreja lançar adoração, louvor, honra ao nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Até porque a palavra do Senhor diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como você é o meu povo e como seu povo, iremos com você à guerra. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: devemos ir e lutar contra Ramote Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Ila. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Tome os seus assentos e vamos à palavra do Senhor. A partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor diz que o rei de Judá, Josafá, faz uma aliança com o rei Acabe de Israel. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção neste primeiro versículo é que nós não devemos fazer aliança com o profano, até porque a igreja de Cristo é santa, a igreja de Cristo é separada, a igreja de Cristo foi escolhida, lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro. Nós não misturamos com o pecado, nós não fazemos parte do pecado, até porque a palavra do Senhor diz, na primeira carta de Pedro,
no capítulo 1, no verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Nesta noite eu tenho um recado de Deus para você. Nós não fomos chamados para se misturar com o mundo. Nós não somos chamados para se parecer com o mundo. Nós não somos chamados para estar no mundo. Nós não fomos chamados para sentar na roda dos escarnecedores. Nós não fomos chamados para fazer parte do pecado. Nós fomos chamados para ser santos. Labandecalassodeias. A palavra do Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, naqueles os quais o adoram em espírito e em verdade. E para adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade tem que ser santo. Só santo dá um glória nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos, mas nós buscamos em Cristo a nossa santidade. A palavra do Senhor diz que o rei Josafá tinha temor do Senhor, porém o rei Acabe era um rei que não temia a palavra do Senhor, nem os seus mandamentos e nem os seus preceitos. Vira para o seu irmão e diz: cuidado com a aliança, ela pode te prejudicar. Para fazer missões, tem que ter santidade. Para fazer missões, tem que ter separação. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é como o mundo faz, mas nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo, para fazer a diferença. A igreja foi chamada para atrair o mundo e não para se misturar com ele. A igreja foi chamada para fazer a diferença no mundo e não ser igual ao mundo. Pastor, tem muitos que têm tentado atrair as pessoas, se misturando com o mundo. Eu quero te dizer nesta noite, que nós só atrairemos as pessoas para a presença de Deus, se nós tivermos santidade. Arabacandenevias, loqueiaxudekelias sandaias. Josafá tinha conhecimento da palavra do Senhor, obedecia os seus mandamentos e os seus preceitos. Porém, a Bíblia diz que o rei Acabe o persuadiu, o convenceu. Deixa eu te dar um conselho nesta noite. Deus te chamou para ouvir as coisas de Deus, a palavra de Deus. Até porque a palavra do Senhor diz em João, no capítulo 8, no verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente ouvindo o vizinho, tem muita gente ouvindo o amigo, tem muita gente ouvindo o ímpio, tem muita gente buscando socorro no homem, mas Deus te chamou para buscar socorro na presença dEle, ouvir a sua palavra, estar junto a Ele. Tem muitas pessoas que têm deixado a presença de Deus porque não têm discernimento. A palavra do Senhor diz que o rei, conhecendo a palavra, não teve discernimento, que Acabe queria persuadir. E ele disse: olha, eu vou sim à peleja. Nós iremos conquistar juntos a Ramote Gileade. Até porque o meu povo é o seu povo. E eu sou com você. O que o senhor aprende com isto, pastor Davi Alexandre? É que nós não fomos chamados para fazer aliança com o pecado. Porém, também nós não somos chamados para entender a palavra de Deus e não praticar a sua palavra. Tem gente que ouve e não entende. Tem gente que entende e não pratica. Mas nesta noite tem uma igreja que ouve, que vai entender a palavra e que vai sair daqui praticando. Você não vai mais se misturar. Você não vai fazer aliança com o pecado. Porque Jesus Cristo te chama hoje para ser santo. Aiabandeias. A palavra do Senhor disse que o rei então chama 400 profetas. 400 profetas que estavam no palácio do rei. 400 profetas que estavam com o rei.
400 profetas que estavam no conforto com o rei, 400 profetas que comiam o manjar do rei. Pastor, o que o senhor aprende com isso? Para fazer missões tem que sair da zona de conforto, para fazer missões tem que renunciar, até porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a palavra do Senhor também diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você chega na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, mas quando você está na presença de Deus, tem que ter discernimento e santidade. Oia sedebeandecais, robandaleshi decais, elefiantequei açu debiandecaias. O rei Acabe chama os 400 profetas que estavam no seu palácio. Pastor, o que o senhor aprende com isso? Mantenha perto de você quem fala a verdade. Mantenha perto de você pessoas que não somente vai bater nas suas costas e falar assim: você está certo, você está certa. Permaneça pessoas perto de você que vai falar para você a verdade. Até porque tinha 400 profetas, mas a Bíblia diz que eles eram mentirosos e bajuladores. Tem tanta gente que só mantém bajulador perto dele, tem tanta gente que só anda com quem fala bem dele, tem tanta gente que gosta de ouvir coisas para agradar o seu coração e o seu ego, e esquece que para que você venha crescer, nós temos que diminuir, e também esquece que para fazer missões tem que saber ouvir a verdade. O rei só queria ouvir aquilo que agradava o seu coração. O rei só queria ouvir aquilo que te trazia afago, carinho e ternura. O rei não queria ouvir a verdade, sim a mentira. Tem muita gente desse jeito hoje. Tem gente que sai da igreja porque a palavra foi dura, porque a palavra foi exortativa, e esquece que Deus exorta quem ama. Fala assim para o seu irmão: para fazer missões tem que ouvir a palavra. Para fazer missões tem que ouvir a verdade. Para fazer missões tem que manter pessoas perto de você que fala a verdade, doa a quem doer. Era isso que o rei não entendia, porque ele não tinha o Espírito Santo da verdade, a qual aquele mundo não conhece. A Bíblia diz que o rei chama os 400 profetas que estavam participando do seu manjar. Você acha que os profetas iam chegar até ele e falar assim: rei, não vai não, não vai não. O que os 400 profetas disseram para o rei? Rei, vai à peleja, porque a vitória é sua. Eles não queriam perder o conforto, não queria perder o palácio, não queria perder o manjar. Tem muita gente querendo fazer missões, mas quer viver no palácio, quer comer do bom e do melhor, quer estar no melhor hotel, não quer sofrer, não quer padecer, não quer sofrer angústia. A Bíblia diz e nos prometeu que nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Cristo venceu e também nós venceríamos. Deus nunca nos prometeu que seria fácil, que nós não teríamos luta. Deus nos prometeu que em meio à luta nós teríamos vitória. Só os vitoriosos dão glória. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí, porque você é vitorioso em meio à dor. Você é vitorioso em meio à dificuldade. Você é vitorioso em meio à aflição. Você é vitorioso em meio à angústia. Pastor, o que eu ganho para servir Jesus nessa vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna? Quando os profetas chegam na presença do rei, não querendo perder o seu conforto, nem o palácio, nem aquilo que eles comiam, do bom e do melhor, os manjares que o rei oferecia, eles falam para o rei: ei rei, vai a Ramote Gileade, porque a vitória será sua. A Bíblia diz que o rei ouviu e gostou, porque era uma palavra boa. Nem sempre Deus vai falar o que você gosta. Nem sempre Deus vai falar da sua maneira. Até porque quando você vem para a presença de Jesus, não é mais da sua maneira, não é mais do seu jeito, não é mais da sua forma, mas é do jeito de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus e no tempo de Deus. Quando Acabe ouve, ele fica alegre. Nem todas as palavras vão alegrar seu coração. Algumas palavras vão te fazer
olhar para si mesmo e se confrontar. E reconhecer que você é um pecador. Sabe por que tem muitas pessoas saindo da presença de Deus? Porque só querem ouvir aquilo que agrada o seu coração. E quando vem uma palavra para confrontar o seu ego, para entrar no seu coração e para trazer mudança e modificação, a vontade dele é parar, é desistir. Por quê? Porque não quer deixar o manjar, não quer deixar o palácio, não quer deixar as iguarias do rei e nem o pecado. Deus nos chamou para ser santo. A Bíblia está dizendo que quando os 400 profetas chegam e falam mentira, o rei se agrada. Só que Josafá tinha discernimento. Josafá tinha entendimento. E eu quero te chamar a atenção. Para fazer missões, tem que ter discernimento daquilo que é a voz de Deus, daquilo que é a voz do homem, e quando é a voz do diabo. Porque tem profeta mentiroso na terra. Tem muita gente que dá lugar para o diabo e mente. Tem muita gente que profetiza aquilo que não vai acontecer na sua vida, para fazer você perder o foco, a visão. O inimigo usa pessoas, até porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, e sim contra os principados, as potestades e as hostes celestiais malignas. Tem gente que vai ser usada pelo inimigo para te enganar, para lançar mentira, você cair, sair da presença de Deus, e lá na frente ele não vai te estender a mão e nem te ajudar, pastor. Por quê? Porque a voz do homem misturada com a do diabo. E tem gente que não tem entendimento, não tem discernimento. Aí ele para, ele desiste. Assim foi com o rei Acabe. Ele não tinha conhecimento do Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da verdade não revelava nada. E ele então queria manter os bajuladores perto dele, próximo a ele. E a Bíblia diz então que ele aceita aquela palavra, que era uma mentira, não conhecendo a voz de Deus. Se você ler mais para frente a Bíblia Sagrada, você vai entender que Deus permitiu que um espírito de engano, de mentira, entrasse na boca dos 400 profetas, para enganar o rei Acabe. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o ditado do mundo está errado, que a voz da multidão é a voz de Deus. Não. Nem sempre, enquanto muitas pessoas falarem para você ir, você vai. Você tem que procurar verdadeiramente entender aquilo que o Espírito Santo quer da sua vida. Tem tanta gente que fala assim: sai da igreja do pastor Vitor Ricardo, vem para a minha. Sai da igreja daquele outro pastor e vem para a minha. Aqui eu vou te ajudar, vou te exaltar, vou te levantar. Ei, tenha discernimento. Pode ser a voz do diabo tentando te confundir. Só quem tem glória dá glória. Só quem tem aleluia dá aleluia. Só quem está entendendo a palavra guarda no coração, porque nesta noite é noite de mudança, é noite de transformação, é noite de edificação, é noite de nós glorificarmos o Rei Jesus. Só Ele é digno de glória, só Ele é digno de honra, só Ele é digno de louvor. Quando a gente entende o que é a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem, a gente começa a ter discernimento. Havia um profeta com o nome de Micaías, que não se misturava, que não se vendia, que não queria participar do manjar do rei, que não se preocupava com as iguarias do rei, que não queria saber do conforto do palácio. Ele estava lá para falar a verdade. Doa a quem doer. Ele estava para proferir a mensagem de Deus, mesmo que o corpo dele fosse atingido, mesmo que ele ficasse aflito e oprimido. A Bíblia diz que Josafá fala assim: olha, não tem ainda um profeta para nós consultarmos. Aí o rei Josafá diz, o rei Acabe diz assim: tem um, e o nome dele é Micaías, mas eu não gosto desse cara não, porque ele só fala para mim o que é mal. Sabe o que eu aprendo com isso? Profeta, muitas das vezes, ninguém gosta dele. Ele tem poucos amigos. Muitas das vezes ele está até na prisão. Ele não tem o reconhecimento dos homens, mas ele tem o reconhecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Quando a gente busca reconhecimento humano, muitas das vezes Deus não nos reconhece. Tem muitas pessoas que estão de pé diante do homem e estão caídos diante de Deus, mas nesta noite tem uma igreja que está diante de Deus de pé, porque aqui tem verdadeiros adoradores. Tem tanta gente, irmão, assim, diante dos homens, ele está bem, mas ministra em pecado. Diante dos homens, ele é profeta. Muitos olham para ele e falam assim: lá vai um homem de Deus. Mas diante de Deus ele já está caído, contaminado com pecado. Já desistiu do seu ministério, já não honra a sua esposa, já não quer mais ter um só casamento ou uma só mulher, porque ele quer estar na prostituição, ele quer estar na avareza, ele já vendeu a sua alma para o diabo em troca de dinheiro. Só prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Só prega para alegrar o seu coração. Só fala mentiras, porque ele quer te bajular, porque ele quer que você viva aqui na terra. Mas nesta noite tem profeta. Nesta noite tem profeta que quer que você alcance os céus. Eu vou falar para você, aqui tem verdade, palavra verdadeira. Eu quero sim que você tenha a melhor casa, mas é no céu. Eu quero sim que você tenha a melhor alegria, mas é no céu. Até porque nós estamos aqui de passagem. E um dia nós estaremos reunidos nos céus, dizendo para ele: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Tem muita gente que já perdeu o foco, a visão. Ele prega aquilo que o povo quer ouvir. Micaías era diferente. A Bíblia diz que ele estava afastado de todos. Por quê, pastor? Porque ele estava preso, ele estava sozinho. Enquanto todos estavam na multidão, Micaías estava preso, angustiado, oprimido. O seu corpo estava numa prisão, mas a sua alma estava livre. Tem muita gente que está com a alma aprisionada e pensa que o corpo está livre. Tem muita gente que está com a alma aprisionada e pensa que está livre. Micaías era diferente. Ele não queria estar com muitos, ele não queria participar das coisas com muitas pessoas. O que ele queria, pastor? Agradar o coração de Deus. A Bíblia diz que o rei então diz: vá lá chamar Micaías, traz ele da prisão e vamos consultá-lo. A palavra do Senhor diz que quando o mensageiro vai até Micaías, ele também tenta persuadi-lo, tenta enganá-lo. Ele diz assim: olha, tem 400 profetas que estão no palácio do rei, que falaram para agradar o coração do rei, que disseram para o rei que ele vai para Ramote-Gileade e ele vai ter vitória. Vê lá, Micaías, aquilo que você vai falar. Tem muita gente falando isso para você. Olha, vê o que você vai pregar. Olha, vê o que você vai falar. Quem sabe você vai incomodar ele, você vai incomodar ela. Se você tocar na ferida, não toca não, porque ele pode sair da igreja, ele pode parar, ele pode desistir. E aí muitos ministram a mentira. Por quê? Porque consegue ser persuadido, enganado pela voz do homem. E eu disse aqui que nós temos que saber ter discernimento da voz do homem, da voz de Deus e da voz do diabo. E aí, sendo persuadido, ele vai e diz aquilo que a pessoa diz para ele falar. E ele vai lá e entrega a mentira. Micaías diz assim para o mensageiro: olha, o que o meu Deus disser, assim eu falarei. A Bíblia diz que quando Micaías se achega na presença de Deus, na presença do rei, a Bíblia diz que Micaías diz para o rei: olha, vai, você terá vitória. Porém, o rei, conhecendo Micaías, sabendo que da sua boca só saía verdade, sabendo que Micaías não iria enganá-lo, ele diz assim: ó, eu já falei para você, para mim falar somente aquilo que Deus mandar você falar. Aí Micaías diz assim: olha, eu vi vocês correndo como ovelhas que não têm pastor. Micaías disse propriamente para o rei, disse assim: olha, se você for, você vai ser derrotado. Você vai morrer. Não vai. Aí o que o rei preferiu?
preferiu os 400 profetas do que Micaías. Preferiu a mentira do que a verdade. Preferiu a enganação do que algo que vinha da parte de Deus. Tem muita gente assim, que prefere ouvir mentira do que a verdade. Prefere ouvir os 400 profetas do que um somente que vem e traz o recado de Deus. Tem muita gente, irmãos, que não tem mais discernimento e entendimento daquilo que é de Deus ou não. O rei foi assim. A Bíblia diz que quando Micaías diz assim, o rei fica assustado. Porém, ele continua com a mentira. Tem muita gente que é assim. Ele prefere, ouvindo a verdade, continuar na mentira, do que mudar de vida. Do que se converter de verdade. Do que aceitar que ele está errado. Do que aceitar que o pecado vai levar ele para o inferno e não vai levar ele para os céus. A Bíblia nos diz isso. Micaías, então, sabendo e falando a verdade, a Bíblia diz que o rei fala assim, ó, não disse Josafá, que ele só profere coisas ruins para mim? Leve ele de volta para o calabouço. Só que, antes de Micaías sair, a Bíblia diz que vem um profeta e esbofeteia a sua face. E diz, quando que o Espírito de Deus saiu de sobre mim e veio falar através de você? Aí Micaías respondeu para ele, falou assim, olha, quando você estiver correndo de câmara em câmara, de quarto em quarto, aí tu verás. Sabe o que eu aprendo com isso? Para fazer missões tem que ter convicção. Para fazer missões tem que acreditar no seu chamado. Para fazer missões tem que renunciar. Para fazer missões tem que buscar a face do Senhor e a sua palavra. Para fazer missões tem que falar a verdade. Para fazer missões tem que andar com poucos e não com muitos. Para fazer missões tem que muitas vezes ser odiado pelo homem, mas amado por Deus. Namaiassudequeias. A Bíblia diz que eles foram à peleja contra Ramote de Gileade. O rei decidiu sair das suas vestes reais e vestir uma veste normal. Até porque na batalha, na guerra, na peleja, a maior vitória é quando se mata o rei. Muitos buscam matar primeiramente o rei, porque eles sabem que quando matar o rei, os outros soldados vão embora. A Bíblia diz que ele tira as suas vestes reais, fala para Josafá vestir as vestes. Josafá então vai, muitos perseguem Josafá, mas Deus o livra. O que o senhor aprende com isso, pastor Davi Alexandre? Que Deus livra aqueles que mesmo no erro ainda o buscam. Josafá era assim, ele errou, porém ele ainda temia a sua palavra. Pastor, o que o senhor aprende com isso? Tem que ter temor de Deus para fazer missões. Tem tanta gente que já perdeu o temor. Ah, eu posso fazer isso, Deus não vai me matar. Ah, eu posso fazer isso, Deus não vai me levar. Ah, eu posso fazer isso, ninguém vai ver. Eu posso fazer isso, ninguém vai saber. Deus é o Deus que vê tudo. É o Deus que sabe todas as coisas. E é o Deus que tem prazer em livrar dos laços de Satanás aqueles que o buscam. A Bíblia está dizendo que quando eles vão para a peleja, uma flecha atinge o rei Acabe. E ele morre. Perde a batalha. É isso que o inimigo quer fazer conosco. Quer ministrar aos nossos corações o evangelho da facilidade. O evangelho de vem para Jesus que tudo vai ser resolvido. O evangelho de vir para Jesus e adore o homem, não a Deus. O evangelho de vir para Jesus e fazer somente aquilo que te agrada e agrada o seu coração. Tem muita gente que quer ficar assim. E vão acabar morrendo espiritualmente e depois fisicamente. Porque primeiro a gente morre espiritualmente, para depois morrer fisicamente. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Quantos ouviram esta palavra e entenderam a palavra? Eu já estou finalizando a minha mensagem, até porque tem o pastor Elson, que eu quero ouvir a palavra, pastor Joel Pamplona. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Micaías andava com poucos ou com quase ninguém. Micaías não tinha medo de falar a verdade. E não apartava da sua boca a palavra de Deus. Micaías não temia o rei, até porque ele temia o rei dos
reis e o Senhor dos senhores. Nesta noite, tem Micaías aí? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte. Tem Micaías aí? Tem quem tem compromisso com a verdade, não tem medo de falar mentira, apontar o dedo na cara do rei e falar: rei, se você for, você morre. Aquele que está buscando a palavra de Deus e não seus desejos pessoais. Tem Micaías aí? Dá um glória. Ramandalá sodequeias. Tem Micaías aí? Dá aleluia. Ramandalá sodequeias. Muitas das vezes o homem vai te abandonar, muitas das vezes seus amigos vão virar as costas, muitas das vezes você vai estar no calabouço a pão e água, mas Jesus Cristo estará com você e será na sua boca. Alabandequeias. Tem glória aqui? Tem glória aqui? Tem glória aqui no altar? Amandexedecais. Rabandalaçodequeia lavassoias. Deus levanta profetas que têm compromisso com a sua palavra. Deus levanta profetas que falam a verdade. Deus levanta profetas que não se contaminam. Deus levanta profetas que estão dispostos a morrer, a padecer, a sofrer, mas que não abandonam Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite eu quero que você saia daqui aprendendo o que é missões. Para fazer missões tem que ter caráter, tem que falar a verdade. Para fazer missões não pode se contaminar. Para fazer missões você vai ter pouco amigo e você não vai ter quase nenhum conforto. Para fazer missões não pode participar do manjar do rei. Para fazer missões tem que renunciar, tem que sofrer. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nesta noite Deus está levantando profetas, missionários, com compromisso com a sua palavra. Basta apenas entender, ter discernimento da voz de Deus, da voz do homem, da voz do diabo, e ir avante praticando a palavra de Cristo, não sendo somente ouvinte, mas praticante da sua palavra. Eu termino a minha mensagem dizendo para você que Deus tem compromisso e fala na boca daqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. Uma salva de palmas para o Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Deus use poderosamente a cada um dos ministros que vão ministrar agora em o nome de Jesus Cristo.